Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Deus Fala Hoje. Um lugar de transformação, um lugar de palavra, um lugar de fé e restauração de vida. Meu nome é Felipe, sou pastor aqui na Igreja Mevã do Balneário Rincão e nós estamos aqui apresentando mais uma vez hoje o nosso podcast. E hoje eu tenho a gratidão e a oportunidade de estar aqui com um amigo muito especial chamado Davi Rodrigues, um amigo de longas datas. Nós conhecemos há aproximadamente, né, Davi, uns 3 anos, e o Davi chegou no centro de recuperação, onde eu trabalhava como coordenador, e eu tive a oportunidade e a graça de estar ali servindo o Davi como servo, como homem de Deus, e foi muito gratificante a gente ter se encontrado, uma alegria, Davi, poder te trazer aqui na mesa para a gente poder conversar, bater um papo. E dentro dessa caminhada, né, no centro de recuperação, existiu muitos dias difíceis que o Davi atravessou, mas também dentro desses dias difíceis, Davi, eu vi a graça de Deus, eu vi a mão do Senhor te levantando e trazendo você novamente para aquilo que você é, né? Um homem de Deus, um homem fiel ao Senhor, que por algum momento da vida, né, você saiu do trilho, mas o Senhor, ele te recolocou novamente, né, no trilho, no caminho de Deus. Hoje, o Davi está firme na igreja, é o nosso membro da Igreja Mevã aqui no Balneário Rincão, é, como eu falei, um homem de Deus, e é uma alegria, Davi, ver o que Cristo fez na tua vida e está fazendo também através da tua vida, Amém. Davi. Amém. Glória a Deus. Eu também fico muito feliz, né, de poder estar aqui. Quero agradecer primeiro a Deus, né? Amém. E também agradecer o convite, né? Por Amém. estar aqui, fazer parte desse programa que está se startando, né? Por esses dias. E já temos visto que tem sido uma bênção, né? Verdade. E quando tu me mandou mensagem ali me convidando, né? Uhum. Eu fiquei feliz. Fiquei bastante Amém. feliz. Glória a Deus. É algo que a gente já acompanha desde o começo, né? Sim. Desde quando era só um projeto, um sonho, né? Isso. Mas é isso aí. Eu sou muito grato a Deus Glória a por Deus. estar aqui. E ao pastor Felipe também, como ele falou, um grande amigo, um irmão assim que a vida me deu. Glória a Deus. E como ele falou também, quando eu cheguei aqui, né, desde lá do começo, foi ele que Deus colocou no meu caminho assim para me abençoar, para me dar uma direção, né, para me dar um norte. E essa amizade continua até hoje. Eu creio que vai continuar até Jesus voltar, né, pastor? Glória a Deus, é isso aí. Davizão, começando assim para a gente poder impartir, né, aquilo que é a nossa vivência bruta mesmo, né? Não é aquilo que a gente aprendeu em cursos, não é aquilo que a gente aprende até mesmo na meditação das escrituras, mas existe uma vivência bruta, né? Que é as raízes, né? As cicatrizes também, Sim. que a vida ela vai nos moldando, vai nos forjando, e a graça de Cristo ela se encontra presente em todas elas. E eu queria te fazer uma pergunta, Davizão. Quem era o Davi antes de conhecer a Cristo? Então, quem era o Davi antes de conhecer a Cristo, né? Era um Davi mergulhado no pecado, né? Escravo das drogas, escravo da prostituição, né? Escravo das coisas erradas. Era um Davi que não tinha mais uma perspectiva de vida, que muitas vezes assim desacreditou já assim de que pudesse dar certo. Um Davi que por alguns anos morou na rua, né, como mendigo, comeu comida do lixo. E esse era o Davi antes de Cristo, não. Escravo mesmo assim do pecado, escravo do inimigo, né? Então esse era o Davi. Ô Davi, e como que foi o teu primeiro contato assim com Cristo? Como é que tu realmente se encontrou em Cristo, assim, como que Cristo te encontrou, né? Bom, na verdade eu nasci num lar cristão, né? Eu sou de uma família cristã, né? Meus avós,
há 60 anos servindo a Deus, o meu avô pastor de igreja, né? Então eu nasci e eu me criei ali, né? A minha infância já conhecendo o Evangelho, né? É uma semente sendo plantada ali. E na minha adolescência ali, com 16 anos, eu acabei me desviando, né? Indo para as coisas erradas. Então, o meu primeiro contato com Cristo mesmo assim foi desde de pequeno, né? Mas assim que eu tive um encontro com Deus, assim, vamos dizer, né? Que eu senti Deus na minha vida, que eu já entendia, foi assim, bem no auge das coisas erradas que eu tava ali, né? Uhum. E no auge da loucurada, das drogas e tal, né? Porque assim, lá nesse meio, né? Quando a gente tá na rua, quando a gente tá vivendo aquilo ali, a gente sempre tem Deus ali no coração, né? Sim. E em alguns momentos Deus vem e fala contigo através de pessoas, né? Através de alguma coisa. E foi bem assim no auge da droga, assim, que eu acho que Deus me pegou de vez, sabe? Assim, que quis dar um basta, né? Sim. Eu tava um dia inteiro, assim, usando droga, né? E, assim, eu ainda tinha alguma coisa na mão. E do nada, cara, do nada, assim, me veio alguma coisa em mim, assim, para que eu procurasse uma ajuda, né? E eu até estranhei, porque eu não era assim, né? Eu era Sim. muito compulsivo, né? Sim. Não queria parar. Então, mas naquele dia, eu senti algo diferente, cara. Eu senti que alguma coisa, sabe, falou comigo, foi diferente. Sim. Entendeu? E eu peguei sozinho, fui até a casa de um pastor amigo meu, falei com ele e expliquei a situação. Eu disse, olha, eu quero sair dessa vida, eu quero mudar, não quero mais. Então eu creio que foi ali realmente que Deus falou forte comigo, sabe? Claro que eu vim entender que foi Deus que falou mesmo depois, né? Sim. Bem depois, quando eu já estava firme com o Senhor, vendo tudo que passou, tudo que aconteceu, daí caiu a ficha de verdade. Pô, foi aquele momento ali que eu acho que Deus, ele me impactou ali, fez algo, falou comigo, falou meu coração para que eu saísse daquela vida. Porque eu sozinho não ia conseguir, né? Sim. A gente até diz que quer e Tenta, realmente né? quer, tenta, mas sozinho não tem força, né? Não tem como. Precisa de uma força divina, Então né, Davi? eu creio que foi Deus, pastor, foi Deus mesmo que naquele dia ele falou comigo de alguma forma e foi quando eu vim para cá, né? Uhum. Ah, foi exatamente nessa época que tu veio pra cá. Foi. Ah. Algumas vezes Deus já veio falar comigo, que tal, em cultos e, né, enfim, Deus vai falando, né? Mas assim que eu senti, né, que foi algo para mudar a minha vida mesmo, tanto que eu tô aqui hoje, né? Uhum. Foi aquele dia, sabe? Não vi anjo, sabe? Não vi nada sobrenatural, mas no bem simples assim, algo que tocou o meu coração, eu tomei uma posição e tô aqui hoje. Eu creio que foi ali que Deus realmente falou comigo de verdade, sabe? Uhum. Então, Davi, em qual momento, né, em que você percebeu que Deus ele não tinha desistido de você? Foi exatamente nesse momento? Foi exatamente nesse momento. Que ali tu teve a percepção que Deus ele não tinha desistido de ti. Porque, que Deus estava como contigo. eu te falei, cara, sozinho a gente não consegue. Então, para mim tomar aquela decisão, só podia ter sido Deus, né? Só podia ter sido Deus. Sim. E como eu te falei, foi depois que eu já estava aqui que eu comecei a perceber isso, né? Que realmente foi ali que Deus me mostrou que Ele estava comigo, que aquilo que muitas vezes passava na minha cabeça era uma mentira, Uhum. né? Uma mentira de Satanás, porque passa, né? Sim. A situação que eu me encontrava ali, imagina, tu na rua, né, afundado nas drogas, depois de já ter tido uma experiência com Deus, então todo mundo desacreditado de ti, entendeu? Por mais que tu tentasse querer mostrar que tu queria mudar, mas ninguém mais acreditava. Sim. Então tudo isso vai influenciando ali pra ti não ter ânimo, né? O inimigo mesmo tenta usar isso como uma vergonha pra gente, exatamente, né? E a gente acaba pensando que é verdade, né? Uhum. Então, eu creio que foi ali que Deus me mostrou que não, que realmente Ele estava comigo e que não era pela força do meu braço, não era pelas pessoas, mas era Ele. Amém. Era por Ele. Glória a Deus. Ô Davi, e deixa eu te perguntar uma coisa, dentro desses altos e baixos, ou recaídas, né, Uhum. que tu passou,
qual foi o momento que tu entendeu assim, e que tu possa tirar uma lição do que Deus ele te ensinou, né, através dele, né, quem era Deus para ti dentro dessas recaídas e sobre você mesmo, né? Então, cada vez que tu, por exemplo, que tu recaiu, o que essas recaídas elas te ensinaram sobre Deus? E o que essas recaídas elas te ensinaram sobre ti mesmo? Então, primeiro, o que me ensinaram sobre mim, né? Que se eu quiser, se eu me tomar um posicionamento, né? Claro, sempre com Deus na frente, mas depende da gente, né? Sim. A gente tem que se posicionar. Sim. Então, assim, se eu tomar um posicionamento e eu querer, eu vou conseguir. Porque dentro dessas recaídas que a gente fala, né? Em nenhuma delas eu desisti. Sim. Eu tropecei, eu caí, mas em momento algum, né? Em momento algum passou na minha cabeça, não, agora eu vou voltar para lá e já era, acabou tudo. Pelo contrário, eu me arrependia, ficava envergonhado, né? Normal, mas eu voltava com tudo de novo. Por quê? Porque aí vem o que Deus representou para mim nisso, né? O que eu aprendi de Deus. Veio isso, que eu sei que não é por mim, cara. Então eu sei que eu caí, mas eu sei que Deus tá ali pra te levantar, me ajudar, pra me restaurar levantar tua de vida. novo, né? Porque foi assim lá no começo. Sim. Então o que eu aprendi de mim é que se eu me posicionar, eu vou conseguir vencer. Né? E o que eu aprendi de Deus? É que ele nunca desiste de mim. Sabe? Glória a Deus, né? Ele nunca desiste de mim. E porque Deus assim, sempre as pessoas, Pastor Felipe, quando se trata de um ex-dependente químico, as pessoas, na mente delas, esse ex-dependente químico, agora o liberto, ele não tem mais jeito de errar, sabe? Ele tem que ser perfeito. Sim. Então qualquer deslize que ele der, pode até ser nem ser nas drogas, mas qualquer deslize que ele der, qualquer erro que ele cometer agora daqui pra frente, é um motivo das pessoas já viu, eu falei? De julgar. Entendeu? Então, só que Deus não pensa assim, né? Nunca. Até porque Deus, ele sabe que nós vamos tropeçar, Com nós certeza. vamos cair, se não na droga, mas numa decepção, né, numa mentira. Cara, alguma coisa a gente sempre vai deixar a desejar, e Deus está ali justamente para isso, né? Para nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Então é isso. E outra coisa que eu aprendi nessas recaídas aí é que todas as vezes que eu parei de orar, que eu parei de ler Bíblia, que eu parei de buscar a Deus com intensidade, foram as vezes que eu caí. Isso é muito importante. Então, se eu pudesse te dizer que a maior lição que eu tiro disso é isso, né? Que cada vez que eu vou me afastando de Deus, e isso não acontece de uma hora para outra. Sim. Isso vai acontecendo aos poucos, a gente vai relaxando, né? Sim. Hoje eu oro 1 hora, amanhã eu oro 15 minutos, daqui a pouco eu não oro mais. Né? Não que seja uma regra orar 1 hora e tal, mas tem que ter uma constância, né? Sim. Em todas as vezes que eu fui deixando de fazer as coisas de Deus e começando a dar mais importância para as minhas vontades, para aquilo que o meu ego, satisfaz o meu ego e tal, foi as vezes que eu caí. Quando eu vi, eu já estava lá no fundo do poço de novo e nas drogas. Né? Sim, isso é muito importante, né, Davi, para quem está nos assistindo, né? Porque não se trata simplesmente de um testemunho, mas se trata da graça e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor ele está sempre pronto para nos ajudar. Né? Talvez a luta e a prisão de algumas pessoas que estão assistindo, de repente não é a droga, de repente não é nem a bebida ou a prostituição, que são 3 coisas que são bem faladas, mas de repente é uma prisão da mentira, é uma prisão do medo, é uma prisão da inveja, uma prisão do orgulho. E todas essas prisões, elas têm o mesmo modo operante de a gente poder sair dela, que é se posicionando, orando, meditando nas Escrituras e contemplando o Senhor. Né? Então esse é eu vejo assim que em diversas histórias que a gente acompanha, que a gente de certa forma ajuda, ministra, cuida, todas elas, Davi, a gente volta sempre para o mesmo lugar, do posicionamento através
da meditação das escrituras, da oração e do jejum. E isso aí não é uma religiosidade, sabe? Às vezes a gente fala para as pessoas, né, quem a gente era e o que aconteceu para hoje a gente estar bem, e vai falar para quem não entende, ele vai achar que tu é um religioso, Sim. né? Porque tu sempre fala a mesma coisa. Sim. Cara, é orar, é ler Bíblia, Uhum. mas é uma verdade. Sim. É uma verdade. É a nossa base. É porque não tem como ter intimidade com Deus sem ter esse relacionamento com oração, leitura, né? Exatamente. Porque assim, não é sobre quanto eu leio, como tu falaste, né, Davi? Não é se eu oro 1 hora, se eu oro 15 minutos, mas é o quanto de intimidade nós temos com Deus, né? Mateus 6,6 vai falar sobre isso, né? Exatamente. Sobre a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, que o nosso Pai que nos vê em secreto. Então, é esse lugar onde o Deus nos contempla. Sim. É quando as câmeras não estão ligadas, é quando os holofotes não estão na gente, é quando a gente está no secreto, é quando a gente está sozinho, é quando a gente está longe das pessoas que nos conhecem. Então, ali a gente mostra a nossa verdadeira essência daquilo que a gente aprendeu com Deus e daquilo que Deus é para nós. Porque quando essa filiação, né, ela está bem resolvida, né, e a paternidade também, isso gera a intimidade. E a intimidade é um posicionamento, né? É verdade. Claro que falando, né, Davi, é tão fácil falar, né? É verdade. Mas é bem difícil. É difícil. Mas não é impossível, né, Davi? Não é impossível. É difícil, é bem difícil, mas não é impossível. E é isso aí, tudo parte de um posicionamento, né? É tipo, Deus falou comigo? Falou. Mas eu tinha a opção de não dar ouvido. Eu tinha a opção de dizer, não, eu não quero, eu vou ficar nessa vida mesmo. Até mesmo nas vezes que eu recaí, eu poderia pensar assim, cara, já recaí tantas vezes, né, já, pô, que vergonha, porque a gente sente vergonha, né, e agora ninguém mais vai acreditar em mim, mas não, eu todas as vezes tomei um posicionamento e voltei, mesmo com vergonha, mesmo sabendo as consequências, que eu ia ter que começar tudo de novo, muitas vezes ter que voltar para uma comunidade terapêutica, né, e muitas vezes ter que encarar pessoas te olhando diferente, né, porque acontece, e aí eu não posso julgar essas pessoas, porque, cara, imagina, normal, né, chega uma hora que as pessoas, elas desacreditam mesmo, se eu mesmo desacreditei em um momento de mim, né, tu imagina as pessoas, mas graças a Deus, Deus colocou em mim um coração bem tranquilo em relação a isso, sabe, eu nunca coloquei culpa em ninguém por causa dos meus erros, eu nunca descontei em ninguém as minhas quedas, pelo contrário, eu sempre assumi que o erro foi meu, eu que deixei de buscar Deus, eu que olhei para onde não devia olhar, eu que fui para onde eu não devia ir, e é isso, né, e também muito as pessoas que Deus tem colocado no meu lado, né, começar por ti, né, que é um amigão, é um irmão, e não é porque eu tô na tua frente, mas porque a gente não é assim, né? Sabe disso, não precisa nem eu te falar. Mas a gente tem uma intimidade massa e a gente é amigo mesmo, a gente é irmão mesmo. Glória a Deus por isso. E de chorar junto, de brincar junto, de chamar atenção, e a gente é de verdade. É isso aí. Então, assim, as pessoas, tem muita gente até que meio que estranha, assim, essa nossa amizade, né? Pô, mas os caras toda a vida colado e tal, glória a Deus, irmão. Isso é uma amizade verdadeira, Davi. Foi esse cara que Deus colocou na minha vida, e é isso que eu quero dizer, as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Tu foi uma pessoa que Deus colocou, né, que nunca desistiu de mim, um cara que nunca tinha me visto na vida, que me conheceu do nada, né, e de repente me abraçou como um filho, como um... Corta. Como um irmão, né? É isso aí. E, cara, isso fez toda a diferença, cara. É o amor, né? O amor de Deus, né, Davi? Fez toda a diferença. Eu passei por vários centros de recuperação, e quando eu cheguei nesse aqui, o que fez a diferença foi essa nossa amizade, cara. Foi tu me trazer pra perto, tu me trouxe pra mesa, né? Tu me trouxe pra dentro da igreja e tu confiou em mim, tu apostou em mim, gastou teu tempo, gastou teu dinheiro comigo muitas vezes, né? Porque isso as pessoas não sabem, né? Dos bastidores as pessoas não sabem, né? E não precisa falar também, né? Mas já que estamos falando, tu gastou teu tempo, tu gastou teu dinheiro,
sabe? Tu gastou tuas energias comigo muitas vezes, né? Meu Deus, né? Porque eu também dei um pouquinho de trabalho. Pouquinho, bastante. Mas, cara, deu muito certo. Deu muito certo, porque Glória a tu não Deus. desistiu de mim, tu abriu as portas pra mim quando todo mundo fechou. E mesmo nas minhas recaídas, as pessoas te apontando e muitas vezes te julgando e dizendo pra te desistir, e tu, não vou desistir. Eu creio, e eu falo para os meus amigos íntimos, assim, quando a gente fala sobre isso, né? Eu costumo dizer que o pastor Felipe, ele entendeu realmente o chamado dele, né? Não faz para se aparecer, não é nada disso, cara. A gente vê que realmente entendeu o chamado e que isso que te move, né, cara? Claro. É isso, a gente consegue enxergar isso, que é isso que te move, entendeu? Tu faz pelas pessoas porque é isso que te move, tu entendeu, né? O que Deus fez contigo também. E assim, né, Davi, é impossível eu receber de Deus o que eu recebi, porque a mesma misericórdia, a mesma graça que isso me move para te ajudar e ajudar as pessoas, foi o que Deus fez por mim. Então seria uma ingratidão Deus ter feito tudo por mim, como tu conhece a minha história, como a gente já falou aqui nos primeiros capítulos, né, nos primeiros episódios, da onde que eu vim, o que Deus fez na minha vida, me tirou das drogas, me tirou do crime, e Deus fazer tudo isso por mim com amor, com graça, com bondade, e hoje eu não fazer isso para o próximo, né? Exatamente. Então, como tu falou, isso é uma chave que virou dentro da gente, e sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo para ti também, Davi, quer me agradecer, faz isso pro próximo. Então, o mais louco é isso, né, que eu ia falar agora, que tu fez por nós e automaticamente nos passou esse legado, né? Nos ensinou a fazer isso pelas pessoas também, né? Então, quer dizer, hoje eu já consigo fazer pelos outros aquilo que tu fez por mim e tá fazendo por mim. É isso. Né? E eu creio que esse é o evangelho. Né? Esse é o evangelho de continuação, né? Esse é o evangelho, cara. É um evangelho que realmente imita Cristo, né? Exatamente, imita cara. Cristo, que Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, né? Não. Sempre foi com o seu amor, né? Seu amor. Sempre, isso eu aprendi contigo. Sempre mostrando para as pessoas o seu amor, como agir. E hoje a gente é assim. Isso é lindo, né, Davi? Ah, meu Deus. É lindo, né? Meu Deus. Hoje eu vejo... Não é por forçação de barra, é por amar, cara. E hoje eu vejo que Deus, ele realmente usa até aquilo tudo de ruim que a gente passou para aqui na frente, né? Sim. Fazer algo de bom, né? Então, tudo que eu passei de errado, claro, foram escolhas minhas, mas Deus não perde viagem, né? Não. Deus não perde viagem. Deus nunca deixa passar batido aquilo que ele pode aproveitar. Então, até isso hoje ele usa para que hoje eu possa olhar para um morador de rua, para um cara que está ali na bebida, nas drogas, e eu olhar com um olhar de misericórdia para ele. Né? Porque Deus um dia teve misericórdia de mim, assim como teve de ti. E é isso que a gente vem praticando nesses dias. Praticando dia a dia, né? Isso é muito lindo. Davi, outra coisa que eu queria te ouvir também é, assim, hoje tu olhando no retrovisor da vida, né, e olhando para trás de tudo aquilo que Deus restaurou na tua vida, né? O que que tu enxerga assim? O que tu acredita que sim, que era uma coisa impossível de ser restaurada e que mais te chama a atenção que Deus te restaurou? Olha, eu acho que a confiança das pessoas, né, em mim, eu acho que uma das coisas muito importantes que Deus restaurou, o meu caráter, né? O meu caráter, eu acho que é isso, cara. Eu posso falar bastante coisas, né, materiais, físicas que Deus tem feito, porque são inúmeras, né, cara? Deus me deu um trabalho muito bom. Glória a Deus. Deus me deu uma família nova, que são vocês, né? Glória a Deus. Deus me deu um lugar para mim morar. Glória a Deus. Né? Não me falta nada. Glória a Deus. Mas eu acho que o mais importante foi realmente conseguir o meu caráter de novo, sabe? Porque eu não sou aquilo lá. Entendeu? Deus não me fez aquilo lá. Deus não me fez um cara escravo das drogas. Aquilo lá era uma mentira. Sim. Entendeu? Então eu acho que o maior milagre que aconteceu na minha vida foi eu voltar a ser quem Deus me criou, né? Exatamente. Eu voltei pro propósito, né? Voltou pro propósito. Então, é isso que eu agradeço muito a Deus, sabe? De hoje eu poder estar vivendo isso, sabe? Vivendo eu, sabe? Restaurou meu caráter, restaurou a confiança das pessoas em mim, né? Hoje meu Deus, cara,
É surreal, né? É, né? Surreal. E assim, Davi, a gente olhando para esse cenário, né, de restauração, do que Deus fez, daquilo que Deus ainda está fazendo, acredito que esse podcast vai chegar em muitas famílias, em muitos lares, né? Sim. E muitas pessoas que talvez possam ter alguém dentro da família que esteja passando também por algumas lutas, por alguns vícios, por algumas prisões, né? E se esse vídeo chegar a essas pessoas, o que tu poderia dizer, né, para essas pessoas ou para essas famílias que talvez, Davi, até as famílias de repente acabam perdendo a esperança, como tu falou, de um filho, de um marido, Sim. de alguém da família, e essas esperanças já estão esgotadas, sabe? Ou até uma esposa do marido, ou vice-versa. Sim, sim. O que tu diria para essas famílias ou para essa pessoa que está passando por esses vícios, por essas prisões, Davi? Então, o que eu diria? Que vale a pena tentar, vale a pena tu não desistir. E assim, o único caminho, né? Não existe dois caminhos. Sim. Existe um caminho, que a Bíblia fala, né? Que é Jesus. Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas então, antes de ir ao Pai, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele que te traz vida, né? Então, o caminho é esse. O conselho que eu dou é de se aproximar de Jesus, entregar a vida para Ele, porque sozinho ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Então é isso. Para as famílias, eu digo que não desista. Não desiste. Eu sei que é difícil, eu sei que chega uma hora que cansa, mas não desiste. Eu acho que confia no Senhor, entrega, né, nas mãos do Senhor, porque eu creio que uma hora Deus vai fazer uma obra, né? Eu, infelizmente, né, cheguei ao ponto de as pessoas todas desistirem de mim, né? Só que eu aconselho que a família não desista. Apoia, né, não apoia o erro, mas não deixa De ajudar, desamparado, né? Isso. De alguma forma ajuda, mostra que está ali do lado, mostra que ama, e é isso. Então o conselho é esse, não desiste, vale a pena se voltar para Cristo, porque eu não consegui sozinho, eu consegui só com Jesus, entendeu? E tô conseguindo, todos os dias, Amém. com Jesus. Amém. Porque eu sei que se eu largar Jesus um minuto na minha vida, é rapidinho para mim estar lá de novo. Verdade. Então, eu acho que o maior conselho para quem está me ouvindo hoje, se apega com Cristo, volte sua vida a Cristo, porque só Ele vai conseguir, né, fazer tu mudar de vida e permanecer, né? Permanecer. Então é posicionamento, né? Posicionamento. Glória a Deus. Deus ajuda? Ajuda. Jesus salva? Ajuda? Salva. Mas nós temos que nos posicionar e querer, né? Querer. Então, querido, toma uma posição, né? Hoje, né? Verdade. Toma uma posição hoje. Verdade. Talvez você está escutando esse podcast aqui e não deixe para amanhã. Verdade. Toma uma posição hoje. É difícil, vai ter que passar um processo? Vai ter que passar um processo, mas vai valer a pena. Eu passei o processo, tô passando ainda muitos processos, mas eu posso te dizer, vale a pena. Vale a pena, é muito melhor do que estar lá naquele mundão lá, que não nos leva a nada. A lugar nenhum, só destruição, né, só Davi? destruição. Davi, e qual foi a maior mentira que o diabo fez tu acreditar? E, em cima disso, qual foi a verdade que Deus ele te mostrou para te vencer essa mentira? A maior mentira que o diabo me contou foi dizer que eu não tinha mais jeito, né? Dizer que eu ia morrer naquela situação ali, tentar colocar no meu coração que era uma mentira, que eu não era um escolhido, que é aquilo que eu escutava desde que eu nasci, né? Que tu é um escolhido, que Deus tem um propósito na tua vida. Muitas vezes o inimigo tentou colocar no meu coração que isso era uma mentira, que isso aí não existia. E só que daí vem a verdade, né? Aí vem o Senhor com a sua verdade, né? Glória a Deus. E o Senhor, ele não conta uma verdade, ele nos mostra, né? O inimigo, ele tenta te contar, né? Mas o Senhor, ele nos mostra uma verdade na prática. Verdade. E então o Senhor veio na prática e me mostrou que não, aquilo que o diabo está falando é mentira. Eu te amo, eu tenho um propósito na tua vida. Glória a Deus. E vai se cumprir. Glória a Deus. Foi o momento que eu vim para cá e que tudo aconteceu, e hoje eu tô vendo isso cada dia mais, né?
que o diabo é um mentiroso. Pai da mentira, né? E que o Senhor é muito verdadeiro. Glória a Deus. E que tudo aquilo que realmente ele falou para mim, hoje está começando a se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram. E eu creio que tem muito mais para acontecer ainda, né, pastor? Eu creio também, Deus tem nos mostrado grandes coisas, né? Que através de um posicionamento nosso, eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas. Sim. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Em todas elas, né? Glória a Deus. Deus, é isso aí. Davi, eu sei que você também carrega dentro de você o ministério da adoração, que todos nós carregamos, mas de uma forma essencial. Tu tem o talento, né? Que Deus colocou ali para você estar cantando, louvando ao Senhor através da adoração com violão. E existe alguma canção, algum louvor que marcou a tua vida, que marcou a tua trajetória de restauração? E se existe, eu gostaria de pedir para ti fazer essa canção para nós, cantar. Eu sou um apaixonado pelo louvor, né? Deus colocou isso dentro de mim, né? Eu sou apaixonado pelo louvor, pela música. E tem um louvor que ele tocou muito meu coração, né? Que é um louvor que fala de tudo isso que nós estamos falando agora. É um louvor que fala do amor de Deus por nós. Desse zelo que Deus tem por nós, a ponto dele dizer que ele tem ciúmes de nós. Né? E quando eu escutei esse louvor a primeira vez, cara, tá aí, ó. É isso aí. Glória a Deus. Tá aí. Esse aí é o meu Deus, é o meu Pai. Glória a Deus. É isso aí. Ele me ama de verdade. Glória a Deus. E eu posso fazer aqui? Faz aí pra nós. Então Glória a Deus. mais ou menos assim, ó. Aleluia. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele 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 me ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Bonito, né? Bonito esse louvor. Glória a é Deus. muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. E Davi, por que justamente então esse louvor? Onde que foi o ponto que esse louvor entrou na tua vida? Então, justamente por isso, porque ele fala do amor de Deus pela gente, né? Fala que Deus nos ama, ao ponto de dizer que como a música fala, né? Tem ciúmes de mim, né? Então, imagina, um pai que tem ciúmes do filho, né? Ele zela tanto que ele tem ciúmes ali, né? E a canção fala também que nós somos a sua herança e ele é o nosso galardão. Né? Então isso mexeu muito comigo, né? E por fim o refrão fala, né? Me ama, ele me ama, né? Então, quando eu escutei essa canção, eu me identifiquei já de cara com ela, e tanto que sempre que eu tenho a oportunidade, eu sempre faço questão de cantar ela,
E é uma canção que fala realmente do amor de Deus, né? E chama a gente para ele, né, Chama Davi? a gente para ele, mostra que ele tem ciúmes de nós. Quando fala que Deus tem ciúmes da gente, fala de um Deus zeloso, né? Uhum. Fala com Deus que ele não quer nos dividir com ninguém, Ele né? é apaixonado. Ele né? é apaixonado por nós e nós somos só dele e pronto, final. Por isso que ele se entristece quando a gente sai fora do caminho, porque ele nos ama de verdade. Né? Glória a Deus. Agora, tu falando isso aí, me lembrei daquela passagem onde que Jesus ele vem chamar Pedro, né? Depois de Pedro ter negado, depois de ter se afastado e voltado para as práticas normais da vida dele. E aí Jesus vai lá, pega Pedro e traz ele para perto. E ele começa a caminhar com Pedro e ele começa a perguntar se Pedro amava ele, lembra? Sim. Aí ele pergunta para Pedro 3 vezes, né? Então eu acredito que era exatamente isso, ele querendo trazer Pedro para perto. Porque Pedro, depois daquela conversa, Deus estava inaugurando, startando a igreja primitiva através de Pedro. Sim. Mas Pedro ele não estava habilitado a fazer nada para Deus, para o Senhor, se ele não amasse a Deus de verdade. Sim. Então eu acredito que foi aí que Jesus ele começa a perguntar a Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Exatamente. Pedro, tu me ama? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é desse amor de Deus para com a gente, né? Desse amor de Jesus, porque depois disso aí as outras coisas vão se iniciar a partir desse entendimento, né? Falando sobre isso, né? Sobre identidade, né? Uhum. E eu não sei se tu lembra uma vez que nós fomos num evento lá em Itajaí e eu ainda tinha essa falta de identidade, né? E nós entramos assim numa sala de profética, né? Sim. Era a sala de oração profética, né? Era sala profética. Antes do culto tinha aquela sala profética. E quando eu entrei naquela sala, sentamos na frente assim, cada um sentava na frente de um irmão, e o irmão perguntava assim, o que tu quer que a gente ore e tal, né? Que tu acha que tu quer de Deus, né? E na mesma hora veio isso na minha mente, né? Eu disse, poxa vida, todo mundo fala sobre identidade na nossa igreja, a gente vê as pessoas pregar sobre identidade, sobre paternidade. E era sobre isso que eu queria ter essa identidade, né? Essa paternidade. E foi onde aquele irmão ele me deu essa explicação. Foi mais ou menos que tu falou agora sobre o Pedro e Jesus ali, né? Que ele falou assim, a primeira coisa que tu tem que entender é que tu tem que enxergar Deus como teu pai. E a segunda coisa é que tu tem que entender que ele te enxerga como filho. E cara, daquele dia em diante virou uma chave em mim. Glória a Deus. Eu comecei a entender. Glória a Deus. Ele é o nosso pai, somos filho e que ele é o nosso pai. Glória a Deus. E é isso, cara. E o pai, ele ama o filho, né? É isso aí. O pai, ele ama o filho. Ele quer o melhor pro seu filho, ele faz o que for preciso por um filho, né? E Deus fez isso por mim, sabe? Deus, ele me resgatou lá do fundo do poço, né? E hoje eu tô aqui pra honra e glória do Senhor, podendo testemunhar e compartilhar e ajudar também algumas pessoas através desse testemunho, né, pastor? Glória a Deus. Que se Deus fez comigo, se Deus fez contigo, ele vai fazer contigo. Não adianta se escapar. Ele vai fazer. Tu vê, Deus vai lá e te salva, né? Te resgata. E daqui a pouco, através da tua vida, ele me resgata. E daqui a pouco, através da minha vida, ele resgata outro. E assim Deus vai fazer, né, cara? Então, não adianta. Deus não perde tempo, né, Davi? Deus não perde tempo. A gente só precisa estar disponível ali, né? E posicionado, né, Davi? Posicionado para que Deus possa fazer o que ele já tem preparado. Já tem preparado. Na verdade, ele só reposiciona, né? Talvez a gente hoje vive um aceleramento por causa disso, né? De coisas que talvez já eram para ter acontecido, mas nós negligenciamos, nós saímos do caminho, nós paramos. E hoje, esse aceleramento nas nossas vidas, daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, e isso é maravilhoso. E para que você, né, que esteja nos assistindo, possa entender isso, né? Que a gente precisa se render a Cristo de uma vez por todas, não adianta, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, e quanto mais você demorar para entregar sua vida para Cristo, quanto mais você demorar para se posicionar, mais difícil vai ficar as coisas, porque o Senhor ele vai querer fazer aquilo que Ele já programou na sua vida. Exatamente. Então a gente precisa entender que nós somos dele, que Ele nos ama, e assim como você falou, né, Davi, desse amor incondicional, né, esse amor ágape de Deus para com nós, agora nós precisamos dar essa resposta que nós amamos a Deus como nosso Pai, né? Se posicionando todos os dias e dando uma resposta correta todos os dias para Ele.
Até porque a Bíblia fala que Deus ele nos elegeu nele, né? É, Antes da fundação do mundo. Então, assim, já tá tudo certo. tudo. Deus tá lá, já preparou tudo, ele tem um propósito. É nós que temos que entrar nesse propósito. Exatamente. Porque ele já preparou tudo antes de tudo acontecer. É. Entendeu? Então, é bem por isso, é bem sobre isso. A gente tem que se posicionar, tomar uma decisão na nossa vida, que muitas vezes não é fácil, né? Uhum. Não é fácil. A gente sabe que quando vai tomar uma decisão de renúncia, nós vamos ter que passar um processo. E a gente não pode deixar de falar nisso, né? Vai ser difícil, vai ser um processo muitas vezes doloroso, mas é necessário. É necessário porque não adianta. Depois de toda a tempestade, vem o sol aí brilhando, né? E nós vamos colher aquilo que Deus já tem preparado para nós. Né? E nós é que negligenciamos e muitas vezes deixamos de viver aquilo que Deus tem preparado. Quando a gente planta, né, coisas erradas, a gente vai colher aquelas coisas erradas, Exatamente. né? Mas quando a gente se posiciona e planta as coisas certas, é aquilo que a gente vai colher, né? Hoje eu até fiz um vídeo, postei no Instagram sobre isso, né? Nem tudo é o diabo, né? Sim. Nem tudo é o diabo. Sim. Na verdade, grande maioria das vezes são nossas escolhas erradas, decisões erradas, e ainda a gente tem a audácia de botar a culpa no diabo, né? Mas nem tudo é ele, né? Exatamente. Nós é que tomamos decisões erradas, posicionamentos errados, e como Deus é um Deus justo, ele não passa por cima da palavra dele, ele vai deixar com que a gente colha aquilo que nós mesmos plantamos, né? Exatamente. Então são só consequências de escolhas e decisões erradas que nós tomamos. Exatamente. Mas nem tudo é o diabo não, irmão. É verdade, é verdade. Nós precisamos se posicionar e não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Exatamente. E para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa ser íntimo dele para saber qual é a vontade dele. Exatamente. A gente volta no mesmo lugar de sempre. Oração, leitura e jejum, que é o básico para a gente ganhar essa intimidade. Né? A Bíblia diz provar e ver de que o Senhor é bom, né? Então a gente precisa provar esse Deus, né? Exatamente. Não só de ouvir falar, porque de repente essa conversa pode que alguém esteja escutando e se desperte com essa conversa. Exatamente. Mas enquanto eles não provarem, enquanto vocês não experimentarem de verdade esse Deus, vai ficar só no campo da informação e isso não transforma nada. Nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. E nós estamos provando isso para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Davi, quero te agradecer demais por você ter aceitado esse convite. Amém. Acredito que vai ser o primeiro de vários, né? Que a gente vai estar aqui falando sobre a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que traz novamente, né, ao rumo daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Eu acredito muito nessas conversas, acredito muito nesse podcast. Amém. Esse podcast já nasceu, né, Davi? Quando nós fazíamos ainda o programa de rádio, ficamos quase um ano praticamente, né? Sim, fazendo o programa de rádio. E quando a gente estava afindando o programa de rádio, nós pensamos em fazer o nosso próprio programa, né? Estava bastante longe, e a gente decidiu então parar, e aí demorou um tempo até chegar essa realidade que nós chegamos hoje de estar fazendo o nosso próprio podcast, poder estar fazendo a mesma coisa que a gente fazia na rádio, que é levando a palavra de Deus às pessoas, às famílias e às casas, e também contando um pouquinho da nossa história e daquilo que o Senhor fez em nós e através de nós. Então, sou muito grato pela tua vida, por esse convite, e que possa ser, que nem eu te falei, o primeiro de vários, em nome de Jesus. Glória a Deus. E se essa conversa, meus irmãos, ela chegou até você, se essa conversa tocou no teu coração, eu quero te falar que Jesus, ele continua transformando vidas. E mesmo que você, de repente, acredite que você esteja já no final de tudo, que Deus não te alcançou, que Deus não te ama, isso é mentira do diabo, como Davi falou, é mentira de Satanás. O Senhor, ele te ama incondicionalmente, e o mesmo Deus que restaurou a minha vida, que restaurou a vida do Davi, ele quer restaurar a sua vida. Então, se essa palavra chegou até você, compartilha com alguém essa palavra, compartilha com alguém esse podcast, porque eu creio que essas palavras do Senhor, ela pode transformar muitas e muitas vidas através dessa palavra, através desse podcast. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe essa vida. Davi, qual é as tuas redes sociais para a gente deixar ali registrado? Davi Rodrigues. Essa é a tua rede Instagram, social. Facebook, Instagram e Facebook só. Davi Rodrigues. A gente deixa também na lá. descrição para você acessar, ver os conteúdos do Davi que ele tem postado ali também. E é isso. Tamo junto. Bênção. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe.